Olá, que maravilha, né? Como é gostoso nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós já estamos chegando aí no penúltimo dia dessa semana, quinta-feira hoje. Esses estudos aí do discipulado está sendo uma bênção para nós, né? Nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós estamos sendo preparados para pregar o Evangelho, testemunhar de Jesus Cristo, e há muitas formas aí que Deus nos concede. E durante a semana nós já vemos aí vários relatos de pessoas como eles testemunharam, como eles apresentaram o Evangelho. E nós temos hoje aqui mais um relato aqui. O nosso estudo de hoje, quinta-feira, né? E o tema é estilo confrontacional, ou seja, confronto. E você tem que confrontar com intenção. Aí nós vamos ver esse relato aqui que está no livro de Atos. Depois você pode ler na palavra de Deus aí e meditar nessas palavras, que é bonito como Jesus ele se preocupa com a salvação e como Jesus ele tem o interesse que cada um de nós conhecemos as Escrituras e entendemos o que está escrito nas Escrituras. Em Atos capítulo 8, versículo 30 e 31, eu quero ler aqui um relato para você. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vedes? Está lendo? Veja que interessante. Este homem ele tinha ido, ele era um eunuco lá da Etiópia, e ele veio às festas de Jerusalém. Ele passou ali aquelas festas de adoração que tinha, e ele estava voltando agora para o seu país. E ele estava lendo Isaías 53, que depois você pode ler Isaías capítulo 53, e ele estava lendo ali o versículo 7 do livro de Isaías. Só que ele não estava entendendo. E Deus mandou Filipe ali falar com aquele homem. Então Filipe ele vai, acompanha aquele carro que o homem estava de volta para a casa dele, e ele pergunta para aquele homem: você entende o que você está lendo? E aquele homem respondeu: não, como eu posso compreender se ninguém me ensina? Veja que ele estava lendo o profeta Isaías e ali estava escrito que Jesus era o Cordeiro, aquele que ia sofrer na cruz, que ia morrer, que ia ser ali injustiçado, negado, né? Só que ele não entendia que ali estava falando exatamente de Jesus ou se era do próprio profeta Isaías. E aí o Filipe explica para ele, dizendo assim, que aquilo ali se referia a Jesus Cristo. Vamos ver o versículo 35, o que aconteceu? Então Filipe explicou, começando por essas passagens das Escrituras, e anunciou-lhe a Jesus. Qual era a passagem? Isaías 53, a partir o versículo, mais exatamente o versículo 7. Então Filipe, ele explica para aquele homem que aquelas passagens estavam falando de Jesus Cristo. E ali ele apresentou Jesus Cristo. E o resultado de tudo aquilo, que aquele homem aceitou Jesus Cristo e ele foi batizado e ele se tornou um discípulo de Jesus Cristo. E com certeza esse homem voltou para o país dele e ali ele pregou o evangelho para muitas pessoas. Então nós vemos aqui o estilo como nós podemos ali confrontar as pessoas com a intenção de esclarecer, de explicar as Escrituras. Porque todos nós precisamos do Espírito Santo para compreender, mas Deus também deixou pessoas para que nós possamos aprender com elas, elas tenham conhecimento e possam nos explicar algumas passagens bíblicas, algumas dúvidas. E esse é o desejo do nosso Deus, que todos nós compreendemos as Escrituras. Para isso ele nos concedeu pessoas que estudou, que o Espírito Santo capacitou para ensinar outras pessoas. E ao você e eu aprender, nós podemos assim ser discípulo de Jesus Cristo e também ensinar para mais pessoas. E assim o Evangelho vai sendo pregado, o amor e o reino de Deus vai sendo espalhado nessa terra e grandes multidões vai ser salva por nosso Senhor Jesus Cristo. Que bem, isso é uma alegria quando nós entendemos como eu e você podemos trabalhar para Jesus Cristo. E aqui nós vemos algumas formas de como eu e você podemos
servir ao reino do céu. Que Deus abençoe você, a sua família, que você tenha um ótimo dia na presença do nosso Deus. Que Deus abençoe. Amém.